A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos com bênçãos, milagres e livramentos, em nome do Senhor Jesus. Hoje é sábado, 14 de dezembro de 2024, na gravação do vídeo. Um ótimo final de semana a todos, abençoado por Deus. Mais um vídeo aqui pela plataforma do TikTok, a Palavra do Dia. Não pude gravar ontem, na sexta-feira, muito puxado, cansado para mim. Não tive como. Vamos gravar hoje. Eu estou querendo fazer segunda, quarta e sexta. Como eu já disse, com as suas exceções, às vezes vou estar gravando antes ou depois. Quero deixar aqui a mensagem do dia, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 40. Nos diz assim: Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Jesus disse: se creres verás a glória de Deus. Essa passagem ilustra o amigo amado de Jesus próximo, Lázaro, que estava enfermo, e Jesus curou muitos enfermos, muitos milagres, e os discípulos sabiam, Marta, Maria, irmã de Lázaro, e os seus discípulos sabiam que Jesus indo haveria o milagre. Porém, Jesus foi avisado com antecedência e ele não foi. E ele disse aos discípulos que por amor a eles, ele não foi ter com Lázaro, que essa enfermidade não era para a morte, mas era para a glória de Deus. Há momentos na nossa vida que nós atravessamos, que nós não compreendemos, não entendemos, ou nós achamos que Deus está atrasado, que Deus não está nos olhando, não está observando, ou pior, que Deus não está fazendo nada ou não vai fazer nada. E Deus, ele não é algo bíblico, mas ele chega na hora certa. Ele não chega adiantado nem atrasado, ele chega na hora certa. Biblicamente falando, tempo determinado. Deus determina um tempo para agir na nossa vida quando ele tem um propósito maior. Aqui ele tinha um propósito maior para muitos crer que ele é o Filho de Deus, que era o Messias enviado. Já tinha até uma religião na época, que agora eu não vou lembrar o nome, não lembro se é os saduceus. Eles tinham a crença que o corpo, a alma, após a pessoa morrer, ficava ali rodeando o corpo e ela poderia reviver, Então Jesus, de propósito, ele esperou 4 dias e trouxe Lázaro de volta. Ele pediu que Marta retirasse a pedra, que na época era diferente, os túmulos eram cavernas e colocavam pedra, mas ele estava falando sobre a pedra da dúvida, a pedra da incredulidade. E Deus, ele nos ama, Cristo nos ama, ele é o nosso amigo. Então há ocasião na nossa vida que ele não vai fazer como nós pensamos, como nos imaginamos, ainda se nós já vivemos milagres de Deus, já vivemos suas maravilhas, temos testemunho para contar. Deus, ele nos surpreende, ele chega da maneira certa, da maneira correta, e ele diz: se tu creres, verás a glória de Deus. Ele estava mostrando aos discípulos, a Marta e a Maria, que era necessário crer. Quando nós cremos de verdade, nós vemos a glória de Deus, os milagres de Deus. Se você está no momento de fé, de escassez espiritual, que você não está crendo, o Senhor está te vendo. Irmão Celso, Deus poderia ter me ajudado a esse ponto. Eu cheguei a tal ponto crítico. Deus vai chegar na hora certa. No momento certo, Deus vai chegar para resolver esse problema, essa questão na sua vida. Deus vai ser glorificado na sua vida. A passagem de Lázaro, Cristo foi glorificado. Deus, ele foi glorificado nessa situação. Ele podia ter chegado, Lázaro estava enfermo e doente, sim, lógico que poderia. Mas Cristo foi além. Deus foi além nessa situação, nessa circunstância. E às vezes na nossa vida não será diferente. Ele vai além daquilo que nós pensamos, daquilo que nós esperamos. Às vezes nós queremos e precisamos de um milagre, de uma providência pequena que vai resolver a nossa solução, o problema, mas Deus tem um propósito maior. Peço perdão.
Quando Deus tem um propósito maior na nossa vida, Ele faz diferente. Todas as vezes que Deus Ele tem um propósito de ser glorificado nas nossas vidas, quando eu falo Deus ser glorificado em nossa vida, eu não estou desmerecendo quando Deus ele abre uma porta de emprego, quando Deus faz outros tipos de milagres. Vamos comparar aqui com algo pequeno, médio e grande. Quando eu falo glorificado, é coisa grande. Então parece que é quando nós, aí no caso parece não, aí quando nós estamos ali numa porta sem saída, no fundo do poço, é quando Deus chega. Mas Deus não faz isso por maldade ou por ruindade. Ele faz isso para que Ele seja glorificado e exaltado sobre a nossa vida. É quando todo mundo fala e acha que não tem mais jeito, que não tem mais saída, é aonde o Senhor vai entrar, né? Nós vamos meditar nessa palavra. Não é ruindade de Deus, não é maldade de Deus. Meu propósito na palavra do dia é 7 minutos, mas a plataforma nos dá 10. Vamos até onde o Senhor está nos guiando. A Bíblia fala, daqui a pouco nós vamos estar orando, que Satanás olhou para Jó e viu integridade. Ele foi pedir permissão para Deus para tocar em Jó, porque Satanás ele pode até tocar num servo de Deus, mas sem pedir a Deus ele não pode. Ele tem que pedir permissão para Deus. Então Satanás dentro de si, ele tinha a convicção que se Deus tirasse tudo de Jó, Jó blasfemaria de Deus. Porque o diabo achava que Jó servia a Deus pelo que Deus podia dar, não pelo que Deus é. E ali ele desafiou a Deus, ele tirou tudo de Jó, Jó continuou íntegro. Aí ele pediu para tocar, ele subiu a Deus de novo, pediu para tocar ele em enfermidade. Foi lá, porém Jó não blasfemou de Deus. A última estratégia do inimigo para fazer Jó blasfemar usou a mulher, falou: ainda continua íntegro com esse Deus? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Quem usou a boca dela foi o diabo, para amaldiçoar. Ele blasfemaria. Ele falou: como fala uma louca, uma doida, fala tu. Nu eu vim do ventre da minha mãe, nu eu voltarei para lá, né? Simbolicamente falando. Então naquele momento ali, passou um tempo, Deus restituiu a Jó. Parece que tem momentos da nossa vida, quando nós mantemos integridade com Deus, nós olhamos para a direita, para a esquerda, para frente, para todos os lados, não tem saída. Quando é isso que você se mantém fiel com Deus? Quando você não está fora da direção de Deus? Quando você não está fora dos propósitos de Deus, então Deus tem algo maior para fazer. Deus tem algo grande, um grande milagre para fazer, para ele ser glorificado na sua vida, para ele ser exaltado na sua vida, que todos vão olhar e vão dizer: verdadeiramente foi Deus na vida desse homem, verdadeiramente foi Deus na vida dessa mulher. Foi Deus que fez o milagre, né? Humanamente falando, não tinha como isso acontecer, porque Deus tem um propósito na nossa vida. Quando Deus não faz algo que você está precisando, que a passagem aqui de Lázaro, ele precisava de Jesus. Jesus curava os enfermos, paralíticos, cegos, surdos, mudos, né? Ele precisava de Jesus ali. Jesus não foi de propósito. Ele falou para os discípulos: folgo por amor de vós, né? Ele estava treinando os discípulos para continuar a obra da terra, o evangelho, que ele ia morrer, ressuscitar e voltar ao Pai, à direita do Pai Celestial Jeová. E ele foi glorificado. Ele falou que essa enfermidade é para a glória de Deus. Então o seu problema, você está íntegro com Deus, você continua íntegra com Deus, é para a glória de Deus. É para que Deus seja glorificado em sua vida. Deus não mentiu quando ele falou que ele tinha algo na sua vida. Então creia somente e você verá a glória de Deus. O que eu digo crer não é para você desesperar e parar. Continue, que o Senhor Jesus será glorificado na sua vida. Vamos orar. Pai, que o teu filho e filha possa compreender, Pai, a obra a qual o Senhor tem. O Senhor não chega atrasado, o Senhor não chega adiantado. O Senhor chega na hora certa, como diz na tua palavra, no tempo determinado, o tempo a qual o Senhor determinou. Quando o Senhor enviou o anjo Gabriel para Zacarias e ele duvidou, ele ficou mudo que o anjo falou, e ele ficaria mudo porque ele duvidou. O anjo falou que no tempo determinado Isabel teria um filho. E assim se fez. Abençoa os teus filhos, dá força, sabedoria
e coragem. Amém. Graças a Deus.